Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens da nossa live no Instagram, no Facebook, também do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, a sua interação é importante. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Quarta-feira, você sabe, já é tradição por aqui, o nosso espaço voltado para os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então, vamos colocar em campo aqui o nosso time de especialistas para análise e debate dos assuntos aqui propostos. Dr. Javier Ricardo Carvajal Lizárraga, imunologista, especialista em alergia e imunologia, com foco em imunodeficiências primárias, doenças autoimunes e autoinflamatórias, imunoglobulina e biológicos. Tudo bem, doutor Javier? Boa tarde, bem-vindo ao Gente que Fala. Seu microfone fechado, doutor Javier. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui para o que vocês desejarem esclarecer e feliz de estar com vocês. Obrigado pela presença com a gente, pela colaboração. Também com a gente, Dr. Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Hoje temos dois especialistas aqui da mesma área. Tudo bem, doutor Enio? Seu microfone fechado. Pode abrir, por gentileza. Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui novamente. Saudações a todos os ouvintes. E, mais uma vez, um grande prazer. Muito obrigado pela presença e pela colaboração com a gente mais uma vez. Doutora Eloá Boccia, ela é biomédica, especialista em saúde estética e em análises clínicas. Doutora Eloá, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde aos colegas convidados, boa tarde aos ouvintes. E é uma honra estar participando pela primeira vez deste programa. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente. Fechando o nosso time aqui de especialistas hoje, Dr. Sidney Goldman, cirurgião dentista, ele é da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e da Academia Americana de Osteointegração. Dr. Sidney, tudo bem? Tudo bem, Mauro, tudo bem aos seus telespectadores. Estamos aqui de novo para esclarecer dúvidas do seu público. Obrigado pela presença, mais uma vez, pela colaboração sempre com a gente. Obrigado, é um prazer. 12:03, vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira. O Brasil registrou ontem 294 mortes e 70.166 novos casos de Covid-19. E aí, a média móvel de mortes chegou a 209 por dia, um aumento de 46% em relação a 2 semanas. A média de infecções chegou a 54.695 por dia, nesse caso aí um crescimento de 37%. Esses números preocupam porque apontam para um novo avanço rápido da doença, num momento de relaxamento das medidas protetivas e também das férias escolares. E, além disso, acredita-se que haja uma grande subnotificação de casos, já que muitas pessoas realizam o autoteste e não comunicam o resultado às autoridades. Doutor Javier, seu olhar sobre esse novo cenário da Covid, portanto, um aumento de 46% na quantidade de mortes, na média móvel de mortes, né, e de 37% na média móvel de infecções. Sim, o que eu poderia comentar é o que a gente está vendo no que é a área de saúde suplementar dentro do que está aqui a cidade de São Paulo.
que é onde a gente trabalha, nós temos visto com certeza um aumento no número de casos, um grande aumento no número de casos nas últimas semanas. Voltamos a ver casos novos todos os dias, coisa que tinha sido enrarecido nas semanas anteriores, né? Então, de fato, estamos com um ressurgimento do problema. Eu acho que a gente tem que levar em conta também o lado bom da coisa. A maioria dos pacientes que temos obtido oportunidades de tratar e de assistir nessas últimas semanas tem quadros leves do problema. E, evidentemente, isso deve ser aludido e relacionado ao programa de vacinação. Então, uma coisa que tem que se resgatar é que o que estamos vendo agora é justamente, ainda se por um lado estamos vendo um recrudescimento dos contágios, nós também estamos vendo a eficácia do programa de vacinação. Porque o que se veía meses anteriores no se está viendo, pelo menos en que a saúde suplementar, y aquí dentro da cidade de São Paulo, que é nossa área, que a gente atende, né? Então, acho que é um momento também para estimular o seguimento desses programas e estimular a aderência dos pacientes e dos indivíduos em geral a vacinação. A vacinação, alguém pode questionar, mas me vacinei e ainda assim teve Covid. O objetivo da vacinação é não fazer quadro grave. Isso que tem que ficar bem claro. Afastar o paciente do que é uma unidade de cuidados intensivos, da intubação, etc. Ou seja, o que significa o quadro grave de Covid. Esse é o objetivo da vacinação. E parece ser que, de alguma forma, estamos conseguindo. Sim. Doutor Enio, o seu entendimento sobre esse novo cenário da Covid, esse aumento aí nas médias móveis, tanto de mortes quanto de infecções, é muito importante a vacinação, já diversos grupos estão na 4ª dose, e o desafio sempre, né, de trazer para os postos de saúde aqueles que estão ainda com o ciclo vacinal incompleto, para que, como destacou o doutor Javier, que aqueles que venham a ser, embora vacinados, que venham a ser contaminados, que não façam quadros graves, né? Sem dúvida, a colocação do Dr. Javier foi muito esclarecedora. Embora esteja havendo um aumento bastante impressionante do número de casos, nós estamos chegando a um ponto de saturação da pandemia. Aquele momento que todas as pessoas já tiveram contato com partículas virais, seja por intermédio da vacina, seja pelo vírus realmente. E nesse momento o sistema imunológico começa já a ter algum conhecimento de como combater o vírus. Então, a reação imunológica é muito mais rápida, muito mais precisa e diminui a chance dos casos graves. A gente sabe que esse vírus causou muitas doenças terríveis, graves, mas hoje a pandemia muda, os sintomas mudam. Aquela história de perder o olfato, de perder o paladar, está sendo menos vista. Aquela imagem pulmonar de comprometimento muito precoce está sendo bem menos frequente. Então, a gente tem essa esperança realmente que o vírus se transforme num vírus menos patogênico, menos lesivo. Mas ainda precisa ter cuidado. Eu vejo por aí o pessoal sem máscara, reuniões lotadas. Esse final de semana fui procurar acompanhar algumas festas de São João e vi o pessoal realmente sem cuidado nenhum, nas quermesses, lugares que tem pessoas esclarecidas, não estou falando de lugar de bagunça, lugares que tem pessoas que realmente têm uma formação, conhecimento, e as pessoas sem se cuidar, se alimentando, usando os mesmos talheres, mesmos copos, ou seja, é uma certa imprudência. Ainda não está na hora de baixar a guarda, mas realmente a vacinação está ajudando muito e estamos provavelmente indo logo para a 5ª dose, né? A 4ª já tomei, mas logo deve ter outras coisas
gente tem que aproveitar realmente para criar uma imunidade de grupo. Estamos perto, doutor Enio, do que se chama o efeito rebanho, que é quando todos já, de alguma forma, tiveram contato com o vírus, seja pela vacinação ou com o vírus de fato? Eu acredito que nós estamos bem a caminho, estamos bastante próximos, porém não podemos relaxar. Vemos pessoas que não tinham contraído o Covid ainda adoecendo. Felizmente, por causa da vacina, realmente não tenho visto casos tão graves quanto anteriormente, mas eles ainda acontecem, menor frequência, mas ainda acontecem. Então, estamos sentindo que a vacinação está sendo muito eficiente, porém, ainda não podemos ficar com toda aquela tranquilidade para não aumentar o risco. Doutor Eloá, seu olhar sobre esse cenário da Covid, média móvel de mortes de infecções em alta, a maior desde março? Seu microfone, agora sim. Pronto. Eu acredito também que, além da vacinação, né, além da imunidade de rebanho, né, que na imunologia nós chamamos de imunidade inata, que é aquela imunidade quando a gente entra em contato com o vírus e acaba desenvolvendo, né, células de resposta imunológica, eu acredito que as pessoas também criaram um olhar mais para o seu autocuidado mesmo, né? Então, hoje a gente vê pessoas que não praticavam atividade física, hoje praticam, né? Com medo, né, de aumentar a própria imunidade, né? Então, pessoas que não consumiam, não tinham uns hábitos alimentares muito bons, hoje já se preocupam mais com isso, né? Com suplementações, né? Com as próprias vitaminas e com enzimas em si. Então, eu acho que num cenário global, eu acredito que tudo está caminhando realmente para o favorável aí, para o fim dessa pandemia, né? Como os doutores disseram, estamos caminhando, os quadros estão mais leves, pelo que eu posso acompanhar, mas ainda assim, né, temos algumas infecções recorrentes, mas estamos encaminhando aí para o cenário melhor. Há uma reeducação, então, em relação aos cuidados com a saúde. As pessoas passaram a ter novos hábitos de proteção que vão permanecer depois da Covid. Não é isso? Exatamente, exatamente. Eu acho que a própria questão da higienização, né, do próprio álcool em gel, né, o álcool, você tomar cuidado, né, em se higienizar mais, higienizar, né, ao tocar as coisas no transporte público, enfim. Então, acho que essa conscientização também do autocuidado, acho que está ajudando bastante. Doutor Sidney, seu olhar sobre esse nosso tema, a média de mortes de Covid, tanto de infecções quanto de mortes, em alta desde março, a maior alta desde março? Sim, aqui no consultório a gente percebe uma alta de pacientes que não estão vindo ao consultório por causa da Covid, tá? E tem algumas reações da Covid em relação à boca, como a quebra de dente, bruxismo, né? E também essa ação de escovar mais os dentes, cuidar da saúde, é muito importante. Sabemos que a Covid é transmitida pelas vias aéreas. Então, escovar a boca, a língua, usar enxaguantes, melhora, sim, essa contaminação, dificulta a contaminação. Como você lava as mãos com álcool gel, tudo, você lava a sua boca com a pasta de dente, que nada mais é que um sabonete de boca. Então, é muito importante também para diminuir essa transmissibilidade da Covid. E quando a pessoa pegar Covid também, é importante falar que tem que trocar a escova dental, porque os vírus, as bactérias podem estar alojados nessa escova, então descartar essa escova. Então, a gente percebe, sim, algumas alterações funcionais devido à Covid por causa da pandemia. Esse dado é importante, essa informação. Até aqui, em nenhum momento, a gente ouviu algum especialista falar sobre a necessidade da troca da escova de dentes. Sim, muito importante. Sim. É muito importante. 12h14, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai para o próximo tema por aqui. Doutor Javier, para manter a imunidade alta e o organismo protegido, é necessário cuidar da saúde em diferentes frentes. Uma boa alimentação, controle do estresse, sono de qualidade, higiene, vacinação em dia e por aí vai, né? Mas quando os problemas aparecem, como é que a gente identifica, como é que a gente sabe onde é que está a falha? De acordo com especialistas, uma boa análise do sistema imunológico pode indicar, por exemplo, o que desencadeia as crises de asma, tornando possível corrigir o problema e evitar que o paciente volte a ter novas crises.
Como é que a gente identifica onde é que falhou? Se na boa alimentação, no controle do estresse, na qualidade do sono e por aí vai. Como é que a gente faz, doutor? Microfone fechado, doutor Javier. Quería aprovechar la oportunidad para mencionar, justamente en relación al tema sobre o COVID especificamente, mas falar do que é o conceito de uma vacina. A vacina se diz que é a melhor ferramenta que a medicina moderna inventou. E é mesmo. Por quê? Aí entra a discussão com aquele conceito de que, e que alguns podem pensar agora, o COVID está mais leve, então eu vou me contagiar e vou fazer a minha imunidade. Frente a isso, foi que se criou a teoria da vacina e as vacinas. Por quê? Porque a doença nativa, o vírus nativo, ele cria, sim, imunidade, mas ele também deixa sequelas. Essa é essa grande sacada da vacina. Quando você tem uma ferramenta que vai criar imunidade sem provocar sequelas. Então, essa é a importância da vacinação. Não é a grande ideia, então, eu vou me contagiar porque eu sou forte e então eu vou criar imunidade e já vou ficar livre dessa doença. Não, você está se expondo a ter sequelas. Aí vem o outro, aquele tema que você acabou de mencionar. E se eu tenho um erro de resposta imunológica e não estou sabendo, porque pergunte à população quantas pessoas avaliaram seu sistema imunológico. Nós avaliamos nosso coração, a pressão, vamos consultar com o endócrino para ver como que estão nossos hormônios e etc. Né? Mas quantas pessoas já fizeram uma avaliação do sistema imune? Existem agora ferramentas para avaliar nosso sistema imune. Nós podemos ver os níveis de anticorpos, podemos ver os níveis de cada uma das células imunológicas de defesa, podemos ver como que elas interagem, até existem testes para avaliar a resposta a vacinas específicas. Então, existem várias ferramentas actualmente para poder avaliar do ponto de vista imunológico um indivíduo. Isso é um grande avanço nos últimos 25 anos na medicina moderna, e isso tem facilitado justamente o desenvolvimento de vários medicamentos específicos para agir no sistema imune, coisa que, de repente, 30 anos atrás, a gente não tinha isso. Então, acho que é bom dar o alerta, as pessoas poderiam muito bem avaliar seu sistema imunológico e, quando isso demonstre alguma falha em algum dos fatores imunológicos, porque o sistema imunológico é muito mais que uma bolinha que está para cima ou para baixo. São dezenas de fatores e isso inclui células e proteínas específicas com uma função específica e que agem de forma pontual, né? Agora, os médicos que não são da sua área, doutor Javier, que não são imunologistas, imunopatologistas, eles trabalham nesse raciocínio seu, pedir exames de imunidade para os pacientes, ou o paciente só vai ter esse direcionamento aí na sua área? Infelizmente, muitas vezes, como a imunologia, e justamente o que é a moderna imunologia, a imunologia molecular, isso tem sido desenvolvido nas últimas décadas. Então, existem muitos conceitos que ainda, e muitas ferramentas que não são de uso geral. Mas, de outro lado, também existem conceitos que foram mudando nessas últimas décadas. Quando alguém fala de imunodeficiência, dentro da área médica, existe o conceito de que imunodeficiência leva a infecções recorrentes ou a infecções graves. Mas nem só isso. Alergias severas, doenças autoimunes, doenças inflamatórias crônicas e até cânceres podem ser associados com alguns erros na resposta imune. E isso é muito pouco difundido, de forma de que llega a ser subdiagnosticado. Muitos pacientes têm alergias severas e não sabem que isso está associado com algum erro de resposta imune. Alguns pacientes têm doenças autoimunes como lúpus, psoriase, artrite, poliomielitis, e não sabem que isso está associado com algum erro na resposta imunológica dele. Então, hoje sim, temos as ferramentas para pesquisar isso aí,
e temos muitas vezes ferramentas para encarar os tratamentos desses problemas. Quais são essas ferramentas que o senhor conhece que podem ser... são questões muito técnicas, certamente o nosso espectador aqui não vai ter o devido entendimento, né? Como é que a gente consegue traduzir isso de uma maneira mais popular? Que ferramentas são essas? Existem algumas ferramentas que agem de forma geral. Por exemplo, nós sabemos atualmente, por falar uma coisa muito geral, nós sabemos atualmente que, como mencionou a doutora, existem atividades físicas que melhoram a imunidade. De outro lado, também existem atividades físicas que deterioram a imunidade. Então, fazer atividade física bem orientado é importante. Alimentação é importante. Existem alguns elementos na nutrição que agem sobre o sistema imune. Mas também vemos, por exemplo, que vitamina D e complexo B têm diminuído a evolução para quadros graves de COVID. Então, existe muito conhecimento novo sobre vitamina D e as vitaminas do complexo B que podem melhorar a imunidade, e isso é trabalhado em várias áreas, não sou imunologista que sabe disso, né? E aí entra o outro, não? Pacientes que têm problemas específicos. Atualmente nós temos um grupo de medicamentos que em conjunto são chamados de biológicos, que são medicamentos que agem pontualmente em alguma função imunológica. Então, existen, por ejemplo, medicamentos biológicos para tratar psoriasis, existen medicamentos biológicos para tratar artritis, existen medicamentos biológicos para tratar, por ejemplo, doenças inflamatorias intestinais, y por ahí va. Inclusive, algunos de esos son utilizados también para tratar cánceres. Esos medicamentos tienen acción puntual en determinados pasos o en determinadas funciones específicas del sistema inmune. E isso ajudou muito ao tratamento dessas doenças. Doutor Enio, a grande maioria da população está amparada por essas ferramentas, por esses recursos, porque a gente sabe, né, como a população brasileira é carente do acesso à saúde, depende da saúde pública, e às vezes um atendimento que não é muito eficiente ou até demorado na porta de entrada da saúde pública. Muita gente nos últimos tempos que também perdeu acesso aos planos de saúde em razão de desemprego e tudo mais. Como é que o senhor observa essa questão? Isso é um grande problema de saúde pública. Realmente, a porcentagem da população que tem acesso à medicina de alto nível é pequena. Porém, na prevenção, nos cuidados iniciais, pode-se atuar preliminarmente, evitando que a pessoa precise de um tratamento mais complexo. Então, essa colocação, a parte nutricional, a parte do exercício, a parte da higiene do ambiente, o cuidado com poeira, com ácaros, com infectantes, o ambiente saudável é fundamental, e esse, teoricamente, estaria acessível a grande parte da população. A gente sabe que nós temos problemas de saneamento básico, de rede de esgoto, de outras coisas, então não adianta a gente se preocupar, em termos de população em geral, com tratamentos altamente dispendiosos, se a pessoa não tiver um alimento limpo, não tiver uma rede de esgoto razoável, não tiver hábitos de higiene. Então, tudo começa pela educação, obviamente. Mas, cada vez mais, a própria rede pública tem conseguido acesso a tratamentos bastante complexos. Doutor Eloá, o olhar da biomedicina sobre esse tema, como é que a gente sabe se estamos protegidos, né? Então, Mauro, eu acho que o que o doutor Enio falou realmente é o que faz muito sentido, né? Hoje em dia, o próprio SUS, né, a política dele principalmente é a prevenção, né? Porque a gente sabe que a prevenção é o que não acarreta e acaba acarretando as unidades de saúde e tudo mais.
Então, foi o que eu falei anteriormente, o nosso olhar integrativo é, com certeza, cuidar da sua imunidade até para a gente responder melhor a uma vacinação, né? Então, a gente tem que olhar para dentro, né? Olhar o ambiente, cuidar mais da imunidade, cuidar de si, né? A prevenção acima de tudo. E avaliar, né? E avaliar os casos que realmente não são, hoje em dia estão menos graves, né? Que já está caminhando aí para o fim de uma pandemia. Doutor Sidney, como é que esses problemas relacionados com a imunidade podem comprometer um tratamento dentário? Doutor Sidney? Muitas pessoas com problemas imunológicos deficitários, né, ou atingidos, o que pode acontecer? Pessoas com problemas de gengival, periodontal, uma cárie profunda, a pessoa quando está com o sistema imunológico baixo, às vezes exacerba esse problema fica maior, podendo infarte de gânglios, né, uma infecção bucal, né, e diminuindo mais a resistência do paciente. Então, é muito importante salientar que a boca faz parte do organismo. E quando existem infecções na boca, essa infecção ou inflamações aparecem em todo sistema do organismo, no trato digestório. Até hoje, as pesquisas mais modernas, 2022, até no ânus foi descoberto inflamações de bactérias referente à boca, à bolsa periodontal. Então, a pessoa, quando está com o sistema deficitário, isso exacerba. E vice-versa também. Problemas bucais pode também diminuir a resistência do organismo da pessoa. É muito importante salientar isso. Uma via de mão dupla, então. É mão dupla. Os problemas bucais pode levar à deficiência do sistema imunológico, né? Infartando gânglios, levando infecções para o resto do corpo, deixando o paciente com dor, ansioso. Então, tudo é uma relação que interage com o nosso organismo como um todo. E em qual situação o problema é mais prevalente? O problema imunológico levando a um problema dentário ou o contrário? Os dois, tanto faz. Se tiver um foco infeccioso, se o sistema imunológico estiver fraco, vai se exacerbar, ele vai aparecer. E se o problema bucal estiver, vai enfraquecer o sistema imunológico, exacerbando essa dor, exacerbando essa doença, infeccionando o resto do organismo. Por aí a gente aprende a cada instante, aprende a cada dia como as questões da saúde são todas ligadas, são todas entrelaçadas, e a necessidade de um olhar como um todo para a saúde de cada um. 12h27, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estamos pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Uma parada breve, mensagem do nosso apoiador, a gente já volta com os próximos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, dada aqui a mensagem do nosso apoiador, esta edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Você nos acompanhando pela UTV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O próximo tema é o seguinte, pessoal. Nas embalagens de cosméticos e também de maquiagens, nós lemos as frases, é muito comum, né? Dermatologicamente testados, hipoalergênicos. Mesmo assim, é comum a ocorrência de reações alérgicas inesperadas a tinturas, shampoos, desodorantes e esmaltes
para unhas. O tratamento de alergias aos cosméticos consiste, basicamente, em suspender o produto, não é isso, doutor Enio? Agora, aquela pergunta que todo mundo faz, né? Se o produto já informa que ele foi dermatologicamente testado, que ele é hipoalergênico, como é que ele causa alergia? Ele não é feito para pacientes alérgicos? Isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. O hipoalergênico, ele é menos provável de gerar uma reação alérgica, mas a nossa população é muito vasta. O número de pessoas que utilizam é muito grande. Então, frequentemente, acontecem algumas reações. Imagina o seguinte, a hora que a gente pensa em alguém usar um cosmético, um esmalte para unhas, nós estamos acostumados com isso. Mas a chance de pegar uma tinta estranha e aplicar é uma coisa que sempre pode dar errado. É difícil criar um produto cosmético que não dê problema para ninguém. Nós temos pessoas alérgicas ao leite, pessoas alérgicas à penicilina, pessoas alérgicas... A pessoa fala, mas será que o leite é ruim? Não, não é ruim, o leite é bom. A pessoa é alérgica, o sistema imunológico dessa pessoa reage de uma forma não usual àquela substância. Normalmente, as pessoas toleram, o sistema imunológico tolera. Eu costumo exemplificar dizendo o seguinte, o sistema imunológico da gente reconhece as nossas proteínas como próprias. Mas a hora que elas interagem com uma substância estranha, seja um cosmético, seja um medicamento, o sistema imunológico estranha, fala, poxa, espera um pouco, esta não é a proteína que eu conhecia. E começa uma reação do tipo autoimunidade, uma reação do tipo alergia. Então, são reações esperadas e o produto sempre se diz hipoalergênico. Quando ele é dermatologicamente testado, isso é importante que seja, é um produto que normalmente tem uma boa tolerância, mas sempre poderão haver exceções e as bulas chamam atenção para isso. O laboratório avisa, olha, qualquer efeito, procure o médico, qualquer efeito indesejado, procure uma orientação médica. Como é que são feitos esses testes na indústria desses produtos, né? São feitos em pessoas ou são consideradas as reações nas pessoas para a indústria depois alertar a respeito? Como é que funciona isso? Existem várias fases de experimentação. Inclusive, nessas partes, existe a parte de experimentação animal, que é uma coisa que tem sido tão criticada, mas, ao meu ver, ainda não dá para dispensar totalmente, né? Depois dessa fase de experimentação animal, onde se vê toxicidade, se vê muita coisa de riscos, se parte para a experimentação humana. Eu vejo com uma certa crítica essa resistência à experimentação animal, mas também me incomoda muito, lógico, utilizar o animal como se ele concordasse com esse teste, né? Uma coisa meio drástica isso. Porém, para muitos tipos de produtos é feita a experimentação animal. Hoje já se procura evitar nessa experimentação a tal da crueldade. Então, eu vou experimentar um protetor solar, eu passo num animal que se expõe ao sol, mas vou ter que depois fazer com que ele se exponha, mas não vou deixar ele se queimar. Vou tomar cuidado para que isso não ocorra. Mas isso vai me dar uma ideia de se tem toxicidade, se tem algum risco. E, infelizmente, eu tenho que fazer isso primeiro com o animal, para depois fazer no voluntário humano. Depois nós vamos utilizar os voluntários humanos. Bom, no dia a dia, no uso dos produtos, o caminho é esse. A suspensão dele no caso de algum tipo de reação. Não há o que fazer. Exatamente esse é o caminho. Fazemos testes alérgicos para identificar com certeza qual é o produto. Quando há alguma dificuldade, fazemos as exclusões dos suspeitos, e esse é o caminho, né? A gente não arrisca fazer uma dessensibilização. Existem casos em que é possível. Produtos que têm que ser utilizados, medicamentos, conseguimos fazer uma dessensibilização gradual. Mas é uma atitude com certo risco, então, quando possível, se evita, simplesmente se troca a opção.
Doutora Eloá, na biomedicina existem os chamados testes genéticos, né, que permitem que as pessoas saibam exatamente o que podem, o que devem usar, não é? Como é que está o andamento dos estudos em relação a isso? É quase que uma medicina personalizada, né? A partir do momento que você descobre, por meio da genética da pessoa, o que é adequado e o que não é para ela, o que vai funcionar, o que vai deixar de funcionar. Então, na verdade, nós temos as características genéticas, né? Então, muitas vezes, o que funciona para uma pessoa não funciona para a gente. E isso a gente pode até falar em medicamento. Existem pessoas que, quando a gente toma um medicamento, acaba sendo metabolizado muito rápido, ou então acaba metabolizando mais lento. Então, por isso que o efeito colateral acaba sendo mais intenso em uma pessoa do que em outra. Isso, na verdade, o nome disso chama farmacogenoma. Então, é estudar a genética daquela pessoa para ver se ela é metabolizadora ou não daquele fármaco. Então, até onde eu sei, está sendo mais avançado para poder fazer um medicamento individualizado para aquele fármaco. E voltando, trazendo para a cosmetologia, eu acredito que vai poder ajudar em vários aspectos, porque vai poder identificar o porquê e a que aquela pessoa especificamente não tem tolerância e tudo mais. Faltando 24 minutos para 13h, a gente segue com o programa Gente que Fala. Nesta edição de quarta-feira, você sabe, sempre os assuntos voltados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento também. O assunto agora é o seguinte: a Polícia Civil investiga uma mulher que se passava por biomédica e mantinha uma clínica de estética em Taubaté, interior de São Paulo. De acordo com a investigação, a mulher fez aplicações de botox e processos para redução de gordura com injeção de enzimas que deixaram sequelas em pacientes e também procedimentos sem qualquer resultado. Ao menos 15 pessoas tiveram feridas locais ou feridas nos locais das aplicações, marcas roxas, cicatrizes e até queimaduras a laser. A mulher se apresentava como biomédica com licença para atuação em estética. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter nessas horas, nesses momentos, para procurar um tratamento ou tratamentos como esses, hein, doutora Eloá? Na verdade, eu ressalto que, nesse caso, há um duplo erro, né? É claro que a própria pessoa que se diz profissional, mas foi investigado, não é profissional, ela não tinha registro, não era biomédica, ela é a culpada em si, né, de ter causado essas vítimas, mas o próprio paciente, cliente, quando procura um serviço, seja de estética ou qualquer outro, ele tem que certificar que ele está indo no lugar confiável, que ele está procurando um profissional confiável, trazendo para mim, né, para a biomedicina, para nós biomédicos, né, são 5 anos aproximadamente de graduação, mais 2, 3 anos de especialização. Então, eu vejo, hoje em dia, muitas pessoas se preocupando também com o preço. E para você dar um serviço de qualidade, um produto de qualidade, o preço ele é mais caro, né? Então, há muita comparação de preço, as pessoas realmente elas precisam ter essa conscientização que um serviço de um ambiente estéril, um local estéril que tenha, por exemplo, normas da vigilância sanitária, tem um custo para isso. Então, tem que alertar, veja se aquele profissional realmente é biomédico, a gente tem consultas gratuitas nos sites, né, dos conselhos de biomedicina, que você pega ali o número que a gente chama de CRBM e coloca e vê se a pessoa realmente é habilitada para fazer tal procedimento. O caminho é procurar saber informações sobre esse profissional no Conselho Regional de Biomedicina. Exatamente. No Conselho Regional, nós temos 6 conselhos regionais pelo Brasil inteiro, né? Aqui o que abrange a região de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, se não me engano, CRBM1. E no próprio site tem uma consulta pública. Nós somos obrigados a informar esse registro, principalmente se tratando de internet, né? Nas páginas da internet, que hoje, sim, é um meio que a gente consegue mostrar o nosso trabalho, mas também o paciente tem que tomar muito cuidado, porque não é tudo que a gente vê na internet que é confiável. Interessante, né, doutora Eloá? Para tudo na vida, a gente sempre quer uma indicação, né? Tudo que você vai comprar, você quer comprar uma roupa, você quer uma indicação de uma loja que tem um produto legal, né? Especialmente na área da saúde, na área da estética, né? Todo mundo vai atrás de indicações, né? E mesmo assim
tem pessoas desavisadas que caem em clínicas na mão de falsos profissionais, não é? Eu costumo falar que a melhor maneira de chegar a um paciente é o boca a boca, né? Tanto para a estética, né, dos injetores, tanto para a cirurgia plástica. Só que hoje em dia a internet ela trouxe essa facilidade, o acesso e o conhecimento dos procedimentos, né, para o público. Então, só que nem tudo. Quem garante que aquele resultado é daquele profissional, né? Quem garante que o profissional está atendendo no lugar adequado, que o produto é estéril? Então, é toda uma questão que eu acho que realmente o público ele tem que se alertar um pouco mais. E, principalmente, se um profissional cobra cobra 1.000, que seja, e o outro cobra 100, entender o porquê essa discrepância de valor, né? E eu acho que isso é um ponto muito importante. Deixa eu me socorrer do doutor Enio aqui nesse tema também, porque é o seguinte, como eu destaquei aqui, doutor Enio, ao menos 15 pessoas tiveram feridas nos locais das aplicações, marcas roxas, cicatrizes e até queimaduras a laser. E aí eu me socorro da sua área. A dermatologia é capaz de dar solução para essas sequelas por conta desses procedimentos errados? Esse é um tema bem delicado, porque há um certo tempo o dermatologista se julgava dono desses procedimentos. E hoje ele divide a área com muitos profissionais e ele fica numa situação meio melindrosa quando ele é chamado a consertar o problema que aconteceu, seja causado por um profissional habilitado ou não, pode ser um profissional habilitado, capaz, etc., mas todo mundo tem intercorrências. E quando uma intercorrência de uma coisa que aconteceu com um colega, seja ele médico, seja ele de outra profissão habilitada a fazer, ou seja, de um charlatão, como o caso, o dermatologista se sente incomodado. Diz o seguinte para o paciente: escuta, se você procurou o paciente, agora que tem a sequela, você vem tratar comigo, por que isso? Mas eu acho que ele deve tratar, ele deve realmente cuidar desse paciente com todo carinho e tentar, dentro das possibilidades, resolver o problema desse paciente. Doutora Eloá, o seu olhar sobre essa questão, né? Quando a sequela está ali e aí é preciso o conserto. Na verdade, estética e saúde andam juntos, né? Então, antes de mais nada, a nossa posição é melhorar a estética do paciente, elevar a autoestima, para justamente não denegrir a saúde desse paciente. Então, nós temos que identificar quando acontece alguma intercorrência e o melhor é evitar que aconteça, né? Eu estou na estética desde 2015 e nunca tive nenhuma intercorrência, nenhuma mesmo. Isso eu sempre falo e repito até para os meus pacientes. Porque é uma boa anamnese, olhar se aquele paciente tem indicação para aquele procedimento, uma boa sepsia, evitar infecção, enfim. E, sim, se caso ainda assim fugir do controle e acontecer, dar os primeiros socorros adequados à minha habilitação e, se necessário, encaminhar para um médico especialista. Faltando 17 minutos para 1h agora, vamos para o próximo tema aqui no programa Gente que Fala. Cuidar dos dentes é um hábito natural. Os aparelhos ortodônticos existem desde o século XVIII. Claro que de lá para cá os estudos e tecnologias evoluíram, dos modelos fixos de metal até os invisíveis e os confortáveis aí que a gente vê nos dias de hoje, e que funcionam para diversos tipos de tratamento, vão além do estético, na verdade. Os bons resultados para isso, né, pessoal, dependem de um profissional experiente na área. Doutor Sidney, para começar um tratamento ortodôntico, primeiro precisa passar pelo dentista ou dá para ir no ortodontista diretamente? Sim, o ortodontista é uma especialidade da odontologia, né? Então, sim, é importante passar pelo dentista ou por ortodontista. Mas sempre, antes de fazer um tratamento ortodôntico, é importante ver se a pessoa tem cárie, problema periodontal, pedir radiografias, fazer exames complementares, fotos, para que ter um acompanhamento correto. Não adianta de pôr aparelhos uma pessoa que tem problema periodontal, né? De uma pessoa que não tem problemas psicológicos. Então, tem que fazer um pré-tratamento, né? Anamneses.
Pode seguir. Doutor Sidney? Acho que perdemos a conexão com ele, né? Doutor Sidney não está. Vamos fazer o seguinte, gente, 12h44, acho que o doutor Sidney já logo se reconecta, tomara que sim. Temos perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas e depois a gente segue este assunto com o doutor Sidney. Doutor Javier, Maurício Nogueira está com a gente no Facebook, ele pergunta o seguinte, se a pandemia da Covid-19 mudou os padrões das outras viroses mais comuns? Não sei se entendi bem a pergunta. Eu vou repetir aqui para o senhor. Deixa eu abrir aqui novamente. Se a pandemia de Covid-19 mudou os padrões das outras viroses mais comuns. Vamos pegar aqui os vírus da gripe, do resfriado, se isso se modificou com a pandemia de Covid-19, por exemplo, né? Poderia falar, por exemplo, que o Covid é um vírus que agrede muito o sistema imune, células imunológicas. Tem muito paciente que evolui com perda de linfócitos após Covid, ainda Covid leves. E isso pode também que esse paciente possa ficar exposto a pegar outras infecções, ainda que transitoriamente, mas se vê 2, 3, 4 meses depois de ter feito Covid. Então, é bom que um paciente que tenha feito Covid faça uma avaliação pós o problema para ver como que ficou a imunidade dele. Sim. E isso pode condicionar a resposta dele a outras infecções, né? Nem só virais, né? Muito bem. Doutor Sidney Goldman de volta, está com a conexão adequada agora. Bom, você falava, Sidney, sobre dá para passar no dentista, dá para ir direto ao ortodontista. Fazer os exames complementares, necessários. Fazer as análises. Hoje a gente tem os aparelhos invisíveis que viram uma coqueluche, né, por poder ter mais estética, mais facilidade de escovar. E é muito interessante esse aparelho, porque a gente sabe quantas semanas a pessoa vai usar. Então, a partir de um algoritmo e um template, né, o que acontece é feito esse planejamento virtualmente, é escaneado a boca e é feito um trabalho de template mostrando como que vai ficar a boca dele cada semana. E já sabemos quanto tempo que vai ter o tempo de tratamento. Isso é muito interessante, é muito bom, a pessoa precisa usar 22 horas por dia. Então, hoje, reduziu quase 50% o tempo de uso do aparelho com esses aparelhos ortodônticos invisíveis, né? Se usado corretamente e planejado corretamente, eles são muito eficientes. Pessoas com mais idades que eram relutantes a usar aparelho, com dor, estão usando hoje e estão ficando muito gratificados, estão ficando muito felizes com resultados rápidos e previsível, né? Porque é muito previsível. Você vê, é muito interessante você ver o template, você vê a sua boca transformando e o tempo. Isso é muito bacana. Lógico, os tratamentos ortodônticos, ortopedia funcional, os outros tratamentos ortodônticos continuam, né? Mas a gente tem mais uma ferramenta que auxilia para o tratamento de ortodontia. Até para esclarecer melhor aqui para a nossa audiência, o template é porque o profissional ele vai ter a possibilidade de antever, né, como é que o tratamento vai acontecer a cada semana, a cada etapa do processo de correção dos dentes. Então, dá para saber o começo, o meio e o fim do tratamento. Exatamente isso. Sim, visualmente é possível ver. Você mostra no computador ou numa tela de televisão a progressão do tratamento exatamente como é sua boca. Então, com essas tecnologias novas, que a odontologia está na era do CAD/CAM, do scanner intrabucal, então a gente consegue mostrar para o paciente com fidelidade os resultados de cada passo do tratamento dele até o final. E com isso a gente mensura o tempo. Então é muito bacana e os resultados são 98% igualzinho a demonstração que a gente mostra para os pacientes conforme o nosso planejamento. É muito interessante. Esses aparelhos ortodônticos invisíveis, eles são capazes, até pela forma de se antever como é que as coisas vão se desenvolver, eles são capazes do profissional tomar uma decisão, por exemplo, de não fazer
extrações de dentes, porque é muito comum num tratamento ortodôntico, dependendo daquilo que se quer alcançar, fazer determinadas extrações para ter espaço ali para a movimentação dos dentes e fazer o alinhamento. Com esses aparelhos invisíveis, essa etapa fica mais bem resolvida, porque nunca é bom perder dentes, né, não é verdade? Sim, com certeza. Como eu falei, essa tecnologia, né, do CAD/CAM, das tomografias, e a gente consegue fazer vários planejamentos. A gente consegue remover esse dente virtualmente ou deixá-lo virtualmente e vamos ver como que vai ficar esse tratamento com esse dente. Como ficaria sem esse dente? Vamos removê-lo virtualmente pelo algoritmo, pelo programa do computador, como ficaria. Então, a gente consegue fazer planejamentos mais conservadores, sem precisar tirar dente. Ou mostrar para o paciente, se tirasse, ficaria melhor. Se não tirar, vai ficar esse resultado. Então, a gente consegue chegar num ponto que a gente não tinha antes, né, de um planejamento prévio e com uma precisão. É muito interessante isso mesmo. E ótima pergunta isso, que é muito bacana. Mas ainda é um acesso mais difícil, né, para as pessoas, né? É um tratamento mais caro em relação ao aparelho tradicional, né? Sim, por enquanto, esse tratamento ele vem de fora do país, então tem um custo um pouquinho mais elevado. Mas aqui é o segundo país do mundo que mais se faz aparelhos invisíveis. Então, a tendência dessa tecnologia é chegar no Brasil, né, com a mesma qualidade, né, porque tem várias qualidades, e ter mais acessível ao povo, porque é tranquilo para o dentista, é tranquilo para o paciente, e é satisfatório o resultado final. Também aqui nas perguntas da nossa audiência, doutor Sidney, bom, o doutor Javier já tinha respondido, enquanto a gente esperava aqui a sua reconexão. A Valentina Mello está no YouTube e pergunta, doutor Sidney, a partir de que idade é recomendado o uso de aparelhos ortodônticos? Acho que a dúvida dela vai no sentido do seguinte: antigamente a gente via crianças, adolescentes usando aparelhos, hoje em dia tem gente com mais de 50, né? A ortodontia é uma especialidade muito ampla. Quando é criança, você faz a ortopedia, que é o crescimento ósseo com o crescimento dental. Passou essa fase de infância, a ortopedia não tem tanta função. Então, é importante fazer a ortopedia. Mas hoje já é possível pôr aparelho com 50, 60, 70 e 80 anos, com a mesma previsibilidade como uma pessoa de 18 anos e com a mesma qualidade. Sim, é possível, sim. Mas a ortodontia, já com 5, 6 anos de idade, a criança já pode ir ao dentista, ao ortodontista, procurar esse tratamento, porque ele vai auxiliar o crescimento da face também, né? A mãe é casada com pai alto e a mãe é pequena. Então, os dentes grandes a cada grande. Então, uma discrepância. E com a ortopedia, a gente consegue equilibrar esse crescimento da arcada e os dentes, deixando a pessoa mais harmônica e proporcional. Doutor Sidney Goldman, mas na terceira idade, o uso de aparelhos ortodônticos não é mais, esse uso não é mais desafiador por conta de perda óssea, osteoporose, especialmente nas mulheres, a retração da parte óssea? Sim. Hoje as pessoas estão envelhecendo com um pouco mais de saúde, mais qualidade bucal, né? Não é a grande maioria da população brasileira, mas a gente tem pessoas com melhor qualidade. Esse tratamento é feito prévio, é feita uma análise de tomografia, ressonância, a periodontia. Se for possível, sim, a gente lança a mão do aparelho ortodôntico. Porque tem pessoas hoje com bruxismo, quebrando os dentes apinhados, os dentes apinhados embaixo, que a gente brinca, é a ruga da boca, os dentes ficam apiados, então esteticamente não fica bonito, a gente consegue melhorar em pouco tempo com esses aparelhos invisíveis. Então, tudo com critério, tudo com tomografia, tudo com planejamento feito por um profissional habilitado, sim, é possível. Doutora Eloá, o seu Jaime, do Jardim Bonfilhole, zona oeste aqui da capital, já que a gente está falando de terceira idade, ele pergunta como é que deve ser a saúde estética na terceira idade. Então, na verdade, hoje em dia, né, essa questão da autoimagem, né, tem aumentado bastante, né? A estética deu um boom nos últimos tempos, né? E eu acho legal que a gente está tendo bastante paciente da terceira idade também. O ideal, quando se fala de estética, se a gente for falar de um cenário ideal, é a prevenção. Quanto antes a gente começar os tratamentos estéticos, a gente vai envelhecer de uma maneira... Não é que a gente não vai envelhecer, nós iremos envelhecer bem.
Mas, né, já passou o tempo, ok, né, tem como, sim, a gente devolver aquela qualidade da pele, né, fazer, hoje em dia se fala muito em estimular colágeno, né, deixar uma pele mais firme, revitalizada. Então, eu tenho bastante pacientes da terceira idade, são super bem-vindos. Agora, o que não se pode fazer, eu estou envelhecendo, eu vou aí aproveitar esses produtos mirabolantes, muitas vezes anunciados por aí, achando que aquilo vai dar solução, muitas vezes é muita coisa enganosa, fora os problemas que eles podem provocar, dependendo, né, das reações, enfim. Exatamente, né? Então, é por isso que tem que fazer uma avaliação e ver se realmente o paciente tem indicação para esses procedimentos, né? A gente tem que ser muito, a gente não pode prometer aquilo que a gente não pode cumprir, tem que ser muito realista, né? Eu tenho pacientes falando, como que eu faço para poder rejuvenescer 20 anos? A questão não é rejuvenescer, a questão é você aparentar 60 anos de uma maneira boa e de uma maneira saudável. Eu sempre toco nesse ponto, né? As pessoas às vezes procuram um profissional querendo um determinado resultado que ele não vai alcançar, porque aquilo não é para ele, ele viu em outra pessoa e foi bom para outra pessoa e não foi bom para ele. Nesse aspecto, a pessoa ela tem que entender o que ela pode, não o que ela quer. Exatamente, ela tem que entender o que a gente consegue atingir mediante ao que aquele indivíduo, né? Hoje em dia, a gente se vê muito padronização de procedimento e cada indivíduo é único, né? Então, cada indivíduo tem uma anatomia, tem uma resposta. A gente recebe bastante paciente que vem, às vezes, com uma fotinho, eu gostaria de ficar igual essa pessoa X, e aí cabe a nós profissionais orientá-los e explicar que, infelizmente, não é possível, que ela vai ser a mesma pessoa, porém numa versão infinitamente melhor, vamos dizer assim. Agora, a pergunta, deixa eu abrir aqui de uma outra forma, porque aqui travou o meu sistema, faltou a pergunta aqui do doutor Enio, né, doutor Enio? A Juliana Rocha está no Instagram, se é comum que a pele na região da cintura fique irritada e áspera, ou isso pode estar sendo causado pelas roupas ou outro fator? Existem vários fatores que podem causar esse tipo de sintoma. O mais frequente que a gente procura, primariamente, são as dermatites de contato, que podem ser causadas por roupas, por sabonetes, por amaciantes de roupa, por adereços tipo cintos, zíperes, que contêm níquel, muitas vezes causam esse tipo de irritação. Mas, com frequência, também nós vemos isso por causa de banho prolongado, banho muito quente, às vezes com um tipo de produto de limpeza que não é adequado para aquela pele, pessoas que às vezes seguem hábitos não indicados para a pele delas, por exemplo, uso de buchas, de instrumentos de limpeza abrasivos, e também pelas dobras de pele. Muitas pessoas acabam tendo certas dobras que acabam dificultando a limpeza da pele, a aeração, favorecendo o acúmulo de fungos, de bactérias. Então, existem várias causas, por isso a gente tem que examinar cada caso individualmente. O banho quente, né, doutor Enio? A gente está no inverno, é clássico, né? Deve ter muita gente no consultório nessa época com problemas causados por a pele ressecada pelo banho quente, né? Não só por causa do inverno, mas também por medo de contaminação. A pessoa sai, pega uma condução, chega em casa e ele acha que tem que se esfregar violentamente, talvez até tenha uma certa razão nisso, mas ele acaba tirando a camada de proteção da pele. E aí a pele resseca, a pele inflama. Muito bem. Pessoal, vamos partir para a nossa despedida aqui, nosso encerramento. Doutor Enio está com a palavra, sua despedida, a última mensagem e os seus canais, doutor Enio. Eu agradeço novamente a oportunidade, achei que foi bem interessante, conseguimos conversar bastante e realmente, se ficou alguma dúvida, eu deixo o dermatoenio.com.br, ou o Instagram, que é dermatoenio também, para acesso, e a gente procura responder as dúvidas. Doutor Javier, sua mensagem final e seus canais bem rapidinho. Bom, agradecer a oportunidade, a gente sempre está à disposição, e acho que teríamos muito para falar sobre o sistema imunológico, e acho uma coisa muito apaixonante, um tema muito apaixonante, mas muito vasto também, cada vez mais.
Para quem quiser nos encontrar, temos o site alergiaimunologia.com.br e estamos sempre à disposição. Certamente, doutor Javier, a gente vai se encontrar muitas outras vezes aqui para falar sobre esse tema do sistema imunológico. Muito obrigado pela presença. Doutor Eloá, sua mensagem final e seus canais. Muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz em participar, é muito engrandecedor, né, esse bate-papo, né, com vários profissionais de áreas distintas, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer também meu trabalho, eu estou no Instagram como doutora.eloabotia. Doutor Sidney Goldman, sua palavra final e seus canais. Eu agradeço a presença, gostei muito do programa, foi muito esclarecedor, aprendi muita coisa com os doutores. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar no meu site, é goldmanodontologia.com.br, Goldman com 2 N's, ou no Instagram, Sidney Goldman, Dr. Sidney Goldman, ou no Facebook, Sidney Goldman. Vamos colocar, então, um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quarta-feira. Por aqui, sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento neste dia, neste espaço. Estiveram com a gente hoje o imunologista Javier Ricardo Carvajal Lizárraga, também o dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia, Dr. Enio Ziman, a biomédica doutora Eloá Botia e o cirurgião dentista, Dr. Sidney Goldman. Um agradecimento em nome de toda a nossa equipe pela presença de vocês, no apoio técnico da AltV, o Sérgio Oliveira. Obrigado aí, Sérgio, pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, o diretor-geral do programa Gente que Fala, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você, espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã, 1h, 1 minuto. Tchau, tchau.